Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, que é violinista e gerente do banco, Thiago Brizola. Tudo bem com a vossa pessoa? Olá, tudo bem, Jean? Estou muito feliz de estar aqui, um projeto que eu já acompanho há um tempo, né? O convite apareceu e eu falei, não, bora, né? Uma Seja alegria. muito bem-vindo. E como foi a viagem até Cotia? Tranquilo? Tranquila. Acho que alguns solavancos no Uber. Mas é bom que eu tava um pouco cedo, fui acordando para falar aqui. E para quem não tem o prazer de te conhecer ainda, conta pra galera quais são as suas funções, as suas atividades, as suas ocupações musicais violinísticas. Bora lá. Eu desenvolvo um trabalho de violino popular brasileiro, né? Eu também toco jazz então é um trabalho que eu já tenho. Eu me situo mais violinisticamente nesse repertório do que num repertório mais tradicional, de música de concerto tradicional, né? E apesar de ter feito toda a minha formação majoritária nessa linguagem, né? Além disso, eu trabalho como artista educador na Escola Municipal de Iniciação Artística, que é a EMIA. Sou professor de violino, viola, cordas coletivas e também rejo a Orquestra Infanto-Juvenil da escola. Que legal. A EMIA, para quem não conhece, é uma das melhores escolas aqui do estado e uma das mais tradicionais do estado. Sim. Ela é tradicional em idade, vamos dizer assim. Exatamente. Mas na sua metodologia de ensino, ela traz essa ideia que eu acho muito interessante, que eu acho que é o grande diferencial da escola, que é o uso da interlinguagem, né? da multidisciplinaridade para se transmitir os conhecimentos. Então, a gente acolhe crianças de 5 a 12 anos, é uma escola pública, né? Do município. Então, crianças de 5 a 12... E lá elas têm aula de diversas linguagens, né? Desde dança, teatro, música e artes visuais. E aí, coisas bem específicas, né? Professores especializados em xilogravura, professores especializados em cerâmica, bordados. Né? Que legal! Eu não conhecia essas facetas todas da EME. Pra mim, na minha cabeça, era só uma escola de música. Não. E as aulas são muito interessantes, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma turma de 8 anos, por exemplo, né? Que eu dou aula com uma professora de dança em sala, né? Então, é violino e dança ao mesmo tempo, né? Então, que legal. A gente não necessariamente o violino em si, né? Mas usa os instrumentos, a musicalização, junto com esse desenvolvimento corporal. Tem algumas matérias ainda mais diferentes, experimentais, né? Que na verdade não é experimental porque existe desde que a escola existe, que são 4 professores, cada um de uma área, ao mesmo tempo, com 15 crianças na sala, né? E ao mesmo tempo dando aula e produzindo material novo? Sim. Caramba! Isso é muito... É uma das coisas que me fazem ser apaixonado pela EMIA, porque desde o começo do semestre a gente traz um plano de aula completamente diferente do anterior, né? Você tem que trazer a abordagem didática, ela também é artística, né? Então você cria como é que se diz? Arte, né? Acho que é a palavra, procurando uma palavra melhor que arte, mas você cria arte com as crianças desde cedo, né? É quase como se, sei lá, a gente cria instalações e essa ideia de que o aluno e o professor não estão em níveis hierárquicos muito diferentes. É claro que o professor é um mediador do conhecimento, isso sempre vai estar muito forte, mas tem uma relação de horizontalidade muito interessante, né? Você precisa estar permeável para as propostas das crianças, né? Cara, que definição maravilhosa da escola. Eu conheci, para mim era como eu não tinha nenhum conhecimento profundo, tirando o fato de saber que existe. Para mim era só uma das boas escolas de música de São Paulo. Mas inclusive eu achava que era a mesma estrutura de um conservatório tradicional, tipo o MESP ou Escola Municipal de Música. Na verdade, não. E
E o que eu acho mais interessante da EMI, assim, que me faz ver o quão incrível é ver esse desenvolvimento das crianças, né, que às vezes chegam ali com 5 anos, ou muito explosivas, ou muito tímidas, quer dizer, terminam com 12, né? Tem alunos assim que eles têm uma capacidade de transitar por áreas criativas com muita facilidade, sabe? É uma escola de criatividade, sobretudo, né? Que maravilhoso. E olha só, lembrando disso, nosso patrocinado nosso patrocinado é episódio... O patrocinador do nosso episódio é a EMI. Não, tô brincando, não é a EMI. Não, acho que a EMI não patrocina. Não é. Nós temos um patrocinador nesse episódio, que é o curso gratuito do violino didático, que é para você que é adulto e quer aprender violino do zero até a primeira música em menos de 7 dias. Então, em 7 dias, você vai estar tocando o Asa Branca, uma versão simples do Asa Branca, para você poder tocar nas festas juninas aí da sua família. Mandar vídeo para a família tocando festa. Eu tô querendo fazer esse curso. Né? Então, se você tiver interesse, o link do curso gratuito, tá escrito curso gratuito de violino, tem um link, você clica, se cadastra, é gratuito. Lembrando que temos episódios novos toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas e 43 minutos da manhã. Mais alguma coisa, produção? Lembrei de tudo? Quem é que assistiu o episódio? Nós estamos gravando esse episódio no dia 29 de maio. Se você for membro do canal, tem aqui embaixo um botão escrito Seja Membro. Se você for membro, você podia estar assistindo ainda no dia 29, que tem acesso antecipado aos episódios. Então, se você quiser ter acesso antecipado aos episódios, considere ser membro. É apenas R$ 7,99 por mês. No celular não aparece assim, ser membro. No celular só vai aparecer se você clicar no título do canal. Então, você tem que entrar no canal do Violino Didático, não no vídeo. Tem um vídeo, embaixo tem o título do vídeo, embaixo tem o nome do canal. Clica no nome do canal, vai ter lá, Seja Membro. É muito caro? R$ 7,99, é um cafezinho. R$ 7,99 você pode cancelar na hora que você quiser, inclusive. Então Muito bem. E, cara, como você foi parar na EMIA? Já que a gente começou a história pela EMIA, não é linear a conversa. Ela é bem... Acho que essas são as conversas mais legais, na verdade, né? Como você foi parar na EMIA? Bom, vamos lá. Isso acho que é uma... aqueles acontecimentos com muitos tentáculos, né? Muitos... Eu comecei minha formação já muito tarde. O violino é considerado tarde, né? Tardiamente, né? A gente pega, muita gente começa, sei lá, muito, muito jovem. E olha só que legal, gente. Olha o tarde que ele vai falar. Vamos ver. Qual é o tarde? Eu ganhei meu primeiro violino quando eu tinha 11 anos, né? Isso não considero tarde, porque ainda está bem jovem. Mas eu não fiz aula. O meu primeiro instrumento é o bandolim, né? Eu penso no violino bandolinisticamente até hoje, né? Eu tenho até acho que por essa toda a formação bandolinística, né? Para quem não sabe, o bandolim e o violino têm a mesma afinação, né? Só que o bandolim é um instrumento de palheta com cordas duplas, mas só o ré, lá, mi, mesma afinação do violino. E eu comecei minha vida tocando choro. É só isso que eu queria, só isso que eu gostava de tocar. Não tinha não tinha outra pretensão de tocar qualquer outro instrumento, pelo menos na época. E aí, quando eu fiquei sabendo que o violino tinha a mesma afinação do bandolim, interessante. Eu ganhei uns vinis de um vizinho, né? que me deu alguns... Eu lembro que deu um vinil do Mozart 5, Mozart 3, eu ouvi aquilo lá, né? É engraçado lembrar de um tempo que a gente gosta de ouvir Mozart 3, né? Porque Mozart 3 a gente toca tanto, né? Dependendo do ano, é legal você frequentar salas de prova de orquestra ou de provas de instituições. É incrível isso. Não sei se na sua época você chegou a reparar isso também, quando ia fazer prova. Que tem um ano que é só Mozart 3. Aí tem um ano que é só Mozart 5. Aí tem um ano que o romântico é só o Mendelssohn. Tem um ano que o romântico é só o Bru. Nunca tem ano do Tchaikovsky e do Brahms, né? Mas tudo bem. Pelo menos... Nas instituições jovens, no caso. Zé Trechinho, né? Só o Zé Trechinho. E aí você começou no bandolim, o violino surgiu através de gravações de vinil? E aí meu pai me deu um violino quando eu era criança, fiquei insistindo. Meu pai falou, vou tirar um violino então, né? E aí eu comecei o estudo de violino de uma forma
bastante informal. Tinha um colega de família que me dava uns toques assim, mas eu aprendi sozinho, né? Muito porque eu queria tocar choro no violino, era isso. Eu não queria tocar outra coisa. Não tinha nenhuma pretensão de tocar repertório né, clássico, tradicional, eurocentrado e tal. Era uma coisa mais voltada para essa música brasileira, né? Samba e choro. E quantos anos você tinha quando você pegou o violino para tocar choro? Era 11, 12. Me ensinaram a segurar o arco, segurar o instrumento. Eu segurava tudo, né? Aquela coisa. Mas saía por conta do bandolim, estava muito na mão. Eu estudava na IMESP na época, o bandolim, né? Então, já estava tendo uma formação musical, teórica e mais prática. Profunda, né? Isso, só para dar um contexto... olha só que doido, né? Porque vai ter gente que vai estar ouvindo e vai estranhar o tarde. É que essa... Tarde, 11, 12 anos. Para uma carreira tradicional, que vulgo tocar em grandes orquestras, que basicamente é só isso que é considerado carreira tradicional, geralmente as pessoas que ocupam esses cargos começaram até os seus 8 anos, mais ou menos. Entre 3 e 8 anos é a maioria das pessoas. Significa que não dá para você ter uma carreira desse tipo começando depois? É claro que não. Claro tem um que monte não. de exemplos de gente que começou... No Teatro Municipal tem alguém que começou com 22. Tem gente que eu conheço que começou com 30. Tá, claro que quanto mais velho você for, maior o desafio. Não porque necessariamente é tecnicamente mais difícil, mas porque a criança, se ela começa aos 3, teoricamente com 20, ela já está estudando há 17 anos, né? Se você começar... Ou seja, eu tenho 17 anos estudando, com 20 de repente consegue cargo em boa orquestra, o que não é uma regra também, já é uma exceção. Nem todo mundo chega e consegue uma boa vaga aos 20 anos de idade. Se você começou com 30, faz as contas aí. Você tem 17 anos para investir numa nova carreira. Sim. Por isso, cada vez, quanto mais velho, menos gente tenta ter esse tipo de carreira. Mas é possível. O tarde a que eu me referia, na verdade, não é nem aos meus 11 anos, né? Porque, como eu disse para você, eu comecei a estudar violino de fato com 21, né? Ah, que foi quando você foi pro conservatório fazer Que violino. aí eu comecei um estudo formal, né? Ok. Então, o tarde, 11 anos, eu não considero absolutamente, né? Absolutamente. Até quem se assustou com isso, pelo amor de Deus, né? Não foi isso que eu quis dizer. O tarde 21 eu já considero tardiamente, né? Mas tem apesar gente- que nunca é tarde, Eu já né? escutei professores falando que passou dos 10 tá tarde. Já É ouvi, comum já esse ouvi tipo de muito. mentalidade. Já ouvi muito. E com 13, vixe, você fala, pô, cara, 13... né? E a gente recebeu na semana passada um menino que ele começou com 14. Que aí, nossa, esquece, né? E aí... Esquece assim, na cabeça de alguns professores. Exato. E aí ele demonstrou uma evolução tão abrupta nos primeiros anos de estudo de violino que ele fazia curso no... Tô falando do Johnny Campos, tem o podcast dele, já tá aí. Ele começou a estudar num projeto de extensão da Universidade do Mato Grosso. Da extensão, ele foi para graduação, ainda lá no Mato Grosso. E como o Oliver Yatsugafo, que é o professor lá, foi aluno do Levon Albertsunian, o Levon vem alguns anos para cá seguidos ver os alunos do Oliver. E aí, o Levon viu esse menino tocando um ano, aí veio ver ele tocando o segundo ano, tipo... O que tá acontecendo aqui? Cara, aí veio no terceiro ano e falou... Não, vamos embora. E aí levou o menino pra fazer mestrado. Eu tô contando do meu jeito a história, tá? Vai lá ouvir o podcast. Mas levou ele pra fazer o mestrado. Tá fazendo mestrado lá com o Levon. E o menino, assim, é de uma virtuosidade impressionantíssima. E começou tarde, entre né? aspas. É horrível, né? Esse peso que cai sobre... parece que esses estigmas da sociedade que existe idade certa, existe idade errada, né? Existem corpos certos, corpos errados. Parece que tem sempre alguém querendo botar todo mundo numa caixa, né? E eu acho que, principalmente falando em arte, eu acho que isso também resvala um pouco nessa minha inquietação com o instrumento, né? Porque, como eu disse para você, eu comecei o violino sem pretensão de me tornar um violinista profissional. Eu me lembro quando eu prestei USP, né? Eu fiz o bacharelado. Profissional não, um violinista clássico, de concerto.
de tocar em orquestra, isso nunca foi uma vontade, assim, eu gosto muito, adoro das experiências que eu tive, né? Foram incríveis, né? Toquei um tempo na Jazzinha, na UCAM, na USP, também fiz alguns cachês. Que legal. Mas não é o que me... Faz o seu coração cantar. É outra coisa. Mas eu me lembro que quando eu prestei para o bacharelado na USP, a Tokeshi, né? Eliane Tokeshi, minha professora, minha mestra, né? Ela não deve gostar que eu fale isso, mas quase minha segunda mãe. Pessoa muito importante para mim, né? Na minha vida. Eu me lembro que ela perguntou assim para mim, mas você tem consciência de que nesse curso... Tinha entrevista, né, do vestibular. Você tem consciência de que nesse curso oferecido pela Universidade de São Paulo, nós não oferecemos música popular no violino. E aí, né, aquele momento, ousadia e alegria, né, violino moleque, né, eu cheguei e falei assim, mas eu não vejo diferença entre música popular e... Mas é uma excelente resposta. E ela parou, ela falou assim, de fato, acho que não tem mesmo. Aí, que rápido, né? No gatilho. E como foi a experiência? Tá, mas antes disso, você estava estudando violino já, ou você entrou direto para a USP? Não, você perguntou sobre como a gente falou, como que eu cheguei na EMEA, né? Eu comecei, a gente falou no cafezinho aqui, eu comecei um curso de engenharia elétrica, né? Nesse meio curso tempo. Superior. Curso superior na Unicamp, né? Fiz um pouco na Unesp de Guaratinguetá e depois na Unicamp, fiz 6 meses. Foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu não me encaixava ali, né? Umas coisas, né? Mas já passava pela sua cabeça viver de música, ou não? Não. Você tocava bandolim, mas eu não sabia direito o que era, né? Porque o bandolim me trazia muita coisa, né? Tocava muito em roda de choro, roda de samba, né? Tava muito... Só tá aí uma coisa que eu nunca parei pra pensar. Qual é o caminho tradicional de um bandolinista? É a vivência, né? Tipo, como um bandolinista ganha dinheiro? É choro e samba, né? É muito específico, né? Então, eu acho que também por essa pergunta, né? Não tem muito espaço para tocar, além das rodas de choro, rodas de samba. Isso não também tem, é um concurso para bandolinista até da deve orquestra, ter, sei né? lá o quê. Eu sei que tem o grande festival de Marseille, de bandolins, até o Hamilton de Holanda é um dos patronos ali, né? O grande Hamilton de Holanda, né? Mas de fato, é um meio muito nichado, todo mundo se conhece, né? Tipo, cidade pequena, né? Todo mundo se conhece, bandolim. O fulano, né? Fulano casou, Que legal. Mas aí eu fui fazer um curso de letras depois, né? Eu sempre fui apaixonado por literatura, né? Acho que essa é uma das coisas que mais sempre me fez balançar pela línguas e literatura, é o que sempre me fez balançar. O que eu sou? Eu sou músico, eu gosto de literatura, o que eu faço? Eu queria estudar alemão, mergulhei no estudo de alemão, né? Fiz o bacharelado em alemão e português, né? Você já falava alemão antes? Não. Você aprendeu na universidade? Caramba! E aí... Só que aí eu comecei a estudar violino, né? Eu tive... Aí esse é o ponto de virada, já que eu queria chegar. Eu tive uma aula... Fazer uma matéria de literatura brasileira com um grande poeta brasileiro da atualidade, vivo. Já tá velhinho, agora deve estar com... Velhinho não, desculpa, quem tiver... deve estar com 70 para 80 anos, assim. Ele dava aula de Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, 2 poetas pelos quais eu sou completamente fascinado, né? O Drummond, para mim, acho que é uma das coisas mais impressionantes que a gente tem na nossa cultura, né? E o professor, ele tirou um poema do Manuel Bandeira chamado Os Sinos, que é um poema que eu achava ridículo, né? Eu já tinha lido, de um livro do Bandeira chamado Libertinagem, se eu não me engano, um livro bem... O Bandeira é um poeta fácil de ler, mas aquele é um poema que você fala, mano, isso aqui parece uma criança que escreveu. Sabe aquelas coisas que você fala?
Porque o poema é assim, se eu bem me lembro, sino da paixão, bate bão, 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 sino do bom fim, baterá por mim, sino de Belém, bate bem, bem, bem. Começa a falar, o que é isso? Né? Parece... Uma letra de música pop. Eu olhava esse poema e falava, nossa, coisa estranha, né? O que ele tá falando? E fica todo esse sino da paixão, bão, 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 bate pelo meu irmão, bão, bão, mão, e se fala... E aí, a gente leu esse poema em sala, e aí ele falou assim pra gente... Este poema é um clássico do Bandeira no sentido de que o Bandeira não era um poeta, ele era um compositor, né? Você tem vários poemas do Bandeira dedicados a Debussy, a Schumann, né? Tem o Carnaval, que é o segundo livro dele, é dedicado ao Carnaval de Schumann, né? Então tem umas coisas muito... O que vocês estão segurando na mão de vocês não é um poema, é uma partitura. E aí ele dividiu a sala em vozes, né? Ão, em, in, todos os versos terminavam com ão, em, in. Ele deu uma nota para cada um e a gente começou a cantar aquilo. E aí aquilo ali é um grande carrilhão que bate, né? Então são 3 sinos que batem ali. E aí quando você entende que aquelas terminações, elas precisam de uma musicalidade, né? Que o poema e a partitura, eles não têm uma diferença muito grande, né? Tudo é texto, tudo é história, na verdade, né? Um concerto é uma história, um chorinho é uma história, um samba é uma história, um poema. E, ao mesmo tempo, tudo é música, tudo é musical. Isso foi uma percepção, assim, muito forte, né? Muito, muito forte. E aí ele trouxe o contexto do poema, porque que o Bandeira escreveu aquele poema, que momento da vida ele estava. Daí você fala... Quase falei um palavrão. Né? Mas aqui pode falar. Pode falar? Então eu vou soltar. Né? Eu evito enquanto está gravando, mas por mim tá tudo certo. E aí o Vilaça, né, o nome desse professor é Alcide Celso Vilaça, né, um grande poeta também, ele falou uma frase que deu uma virada na minha cabeça, que até hoje eu ainda estou remoendo essa frase. Ele falou assim, todo poeta é um músico frustrado. Caramba. É uma provocação, né? Não é verdade, claro, né? Eu poderia mudar essa frase e ainda seria uma boa frase. Todo músico é um músico frustrado. Eu acho que todo... Porque assim, lidar com música é se frustrar. Só que, claro, nós temos momentos de êxito, mas a maior parte dos momentos é de frustração. Pô... claro, o êxito vamos chamar o concerto é o êxito. A apresentação é o êxito. Em casa é frustração. Vamos ver essa passagem que não sai, pouco a pouco vai saindo. Mas a regra é a frustração. Sim. Nesse jeito que eu tô falando, né? Sim. E aí... Mas nesse sentido do poeta ser um músico frustrado, ele desenvolveu, né? Ele disse assim, o que o poeta queria fazer, no meu ponto de vista, eu falo como... Né, meu lugar de fala como poeta, o que eu queria fazer era música. E aí eu olhei aquilo, e eu vindo do bandolim ali, daquela coisa da vivência... Fazendo letras. Eu fazendo letras e não entendendo muito bem. Aquilo deu um... Sabe? Eu falei, caraca, onde é que eu tô? Quem sou eu? O que eu quero fazer? E aí isso é algo que permeia a minha vida até hoje. Para mim, música e texto estão muito ligados, né? Agora eu tô começando meu trabalho como ator, né? Também, já há alguns anos no teatro musical... Mas, então, para mim, isso está ficando cada vez mais. Eu estou entendendo cada vez onde que eu me encaixo, onde que o corpo e E aí vem, né, esse violino, que eu não queria tocar o repertório tradicional, nunca foi algo que me puxou, O que eu faço com o violino? O que eu faço o que eu quero fazer com o violino é poesia, o que eu quero fazer com poesia é música, sabe? Cara, é uma coisa... Nossa, que profundo isso! É muito... O que eu quero fazer com o violino é poesia, o que eu quero fazer com poesia Nossa, é música. dá um pagode anos 90. Thiago Brizola. Não, Brizola, Thiago. E aí, você perguntou sobre a EMEA, né? O que acontece depois da minha formação na USP, né? Fui para o violino. Isso mexeu comigo de uma forma... Essa aula mexe comigo de uma forma que eu fui para o violino, né? Eu fui para o violino, sim.
Eu lembro que eu cheguei em casa e eu olhei para aquele meu violino velho, me vendo tocando ali. Eu lembro que eu escutei a chacona do bar e aquilo me deu uma outra que eu falei, cara, isso aqui é poesia, cara. Isso aqui é um texto, isso aqui é um... E aí, o repertório de música de concerto passou a ser uma coisa interessante, porque eu também comecei a entender coisas que eu não estava entendendo, que eu não estava... Né? E aí eu falei, vou fazer aula. E aí eu sou do ABC, né? Nasci, criado em Santo André, em São Caetano ali, e a escola que a gente tem maior referência ali é a Fundação das Artes, né? São Caetano do Sul. Eu fui para lá, fiz minha formação lá, né? E aí eu conheci o Claudinho Micheletti, que é uma figura muito importante para mim. Eu comecei a fazer aula particular com ele já. E aí foi uma coisa muito rápida, né? Porque em 2012 que eu comecei a estudar violino formalmente, né? E aí, em 2015, eu já estava ingressando na faculdade, né? Foi uma coisa assim, muito... Teve um concurso de jovens solistas lá do ABC, eu ganhei tocando música no Mozart 5, né? Que legal. Foi muito rápido, assim. Foi uma coisa assim que parecia que isso tudo estava represado, né? Sempre foi uma pessoa muito tímida, muito fechada. Quando eu comecei a tocar, as coisas... Parece que todo esse meio de expressão aqui abriu, né? As coisas que eu não conseguia pôr para fora. E aí fiz o bacharelado, foi uma experiência incrível na USP, né, a USP tem, claro, como todos os lugares, tem muitas contradições, tem muitos problemas, muitas questões, até por acolher uma heterogeneidade de pessoas ali, né, pessoas muito heterogêneas entre si, com propósitos artísticos diferentes. Então, isso... E a gente quer fugir muito das tensões, né? Eu acho que isso é um problema para a gente. As tensões tem tensões que são importantes, né? Tem conflitos que são importantes. As tensões que querem se resolver são importantes. O problema são as tensões que não querem se resolver. Tipo, a minha visão de mundo é a correta e você que se adequa. Não, eu acho a minha visão de mundo correta, mas me explica por que você acha que a sua é correta. Vamos tentar achar um meio termo e coexistir, né? Total. E aí a Eliane foi uma pessoa assim que me acolheu de uma forma, porque... eu já dei na lata. Eu falei, olha, eu não quero ser músico, né? Não é isso que eu vim aqui. Eu quero tocar jazz, eu quero tocar música popular brasileira, eu quero pesquisar técnica de rabeca, eu quero tocar bandolino, violino, bandolim, sabe? Já cheguei na lata, primeira aula, não cheguei com arrogância, claro, como aquela coisa, cheguei o professor, conversa né? normal, Corta para o cara, professor. Professor, eu sei o que é. Então... Eu até posso aprender música de concerto, mas o que eu quero mesmo... Mas aí ela direcionou a minha... Ela falou, olha, eu não toco esse repertório que você está falando, né? Ela também respondeu na lata, eu não sei. Se perguntar de zabumba, eu não vou saber o que é uma... Mas o que eu posso te fazer é direcionar o repertório tradicional para uma abordagem e que você consiga absorver ou desenvolver, né? Habilidades que vão ser úteis. Então, desde a técnica até habilidades de interpretação, né? Eu me lembro quando... Eu falei da chacone do bar porque eu me formei tocando a chacone do bar, né? Foi uma das peças que eu toquei na minha formatura, um recital de formatura. E eu me lembro que ela falou assim para mim, você tem que tocar isso aqui improvisando, isso aqui é jazz. Isso aqui é um grande improviso. Toca improvisando. Sabe, que se dane os manuais agora, sabe? E foi muito isso, né? Ela me abriu portas. Era sempre assim, ia tocar uma partita do bar, uma sonata. Você está tocando num pub, sabe? Tá tocando num... Você tá... E essa coisa da língua, pra né? Quem tá no raso ouvindo... Desculpa fazer essa inserção. Claro. Pra quem tá no raso ouvindo, ou estudante recente de violino... E recente que eu falo começou a ler as sonatas e partitas agora, que não é tão recente assim, né? Demora um tempo para chegar ali. Pode ouvir isso e estranhar. Deixa eu te contar. Isso, na verdade, era a norma naquele momento da história, enquanto estava... A partitura que o Bach tem ali do... Para mim, o caso mais claro de que aquilo é um improviso é o adágio da primeira sonata. Porque aquilo ali é nitidamente um improviso escrito. Tá escrito mais ou menos nota por nota... Mas é um improviso. E se você vai ver os músicos que têm algum contexto histórico, alguma pesquisa histórica tocando, eles fazem um monte de coisa que não está escrito ali. Um monte de nota, um monte de ritmo. E era assim. A ideia era essa. A partitura era, gente, ó, se baseiem nisso. Vai.
dentro do contexto e da estética daquele momento da história. Então, isso que a professora Tokeshi fez não é fora de contexto. Não, é respeitar como se fazia antes, só que agora num contexto de agora. Uhum. E muito em diálogo, né? Abrindo um diálogo com a minha própria individualidade na época, né? O que eu estava buscando ali no curso, né? A Eliane, ela tem uma visão muito cuidadosa, né? De quem que é aquela pessoa, o que ele está precisando, o que ele... Né? Não só tecnicamente. Eu me lembro a primeira aula, eu estava muito nervoso, e ela virou para mim e falou assim, Tiago, o violino aqui é o de menos. Isso me fez assim, sabe? Aqui é música, em primeiro lugar. Violino aqui é o de menos. O que a gente tem o braço, depois a gente arruma isso, sabe? Isso para mim sempre foi uma coisa que ela, né, desde o primeiro dia, ela estabeleceu um território seguro de... Que legal. E aí, né, no meu último ano da graduação, eu fiz uma pesquisa com a Eliane, né, de iniciação científica, e eu ganhei uma bolsa para ficar um tempo em Berlim, né? Foi uma coisa meio inédita até para o departamento, porque normalmente lá na USP eles preferem dar bolsa para a galera da engenharia, né? Que vai mudar o mundo, né? O cara da medicina. A menina da música. Um trabalho sobre mudança de posição. Era uma coisa meio tipo focada na aprendizagem motora envolvida. Então, eu analisei o Cevsky Opus 8, o Yoast, alguns métodos, né? Yoast é o melhor de todos. Era um trabalho de comparação desses dois métodos, né? E trazia uma proposta de estudo baseada em estudos de educação física. Então, era uma coisa muito interdisciplinar, mas muito técnica. Você percebe que não... Cara, não... aspas, vamos abrir o papo nerd. Dá um resumo, pelo menos, do que você acha que dá para falar desse seu trabalho relacionado à mudança de posição. O que eu e a Eliane percebemos é que a mudança de posição, os exercícios que estão ali são muito repetitivos, né? Então, o fundamento está na repetição. Então, o primeiro ponto a gente estudava por que a repetição é importante. Então, a gente pegava... tem uma parte que falava sobre... treinos e lances livres do basquete. Eu sou muito fã de basquete, talvez não pareça, né? Eu sou aficionado por basquete, NBA, etc. Então, tem uma parte que eu peguei alguns estudos de arremessos, né? E não foi um estudo que eu fiz assim que pegava, sei lá, vamos ver quantas vezes o cara acerta a mudança de posição, como se o violino fosse um ratinho de laboratório e registrar, não foi nesse sentido. Mas é mais trazer contribuições interdisciplinares principalmente focadas na aprendizagem motora, que é algo muito desenvolvido na área de educação física, né? Na área de esportes. E se parar para pensar, o que a gente faz é uma espécie de esporte, não sei o que é, né? Na questão de habilidade motora física, refinamentos, a lógica... E aí o que a gente oferece, né, nessa abordagem do Yoast é como diluir essa repetição. Os exercícios repetitivos estão ali impostos, né? Impostos, não sei se é bem uma palavra, mas eles estão ali expostos, talvez melhor. E aí, como que você dilui e quais outras competências e refinamentos você precisa treinar com a mudança de posição? Então, às vezes, era simplesmente o passar... sem dedo preso. Sem dedo preso. Aí tem aquelas abordagens que o dedo precisa cavar a corda ou ela precisa ir por cima da corda. Então, tinha esses dois. Então, o trabalho ele tinha um formato de apêndice a esses métodos, né? E a inclinação de dedo, menos carne, mais carne, dependendo aí por tipos de portamento russo, francês, etc. Né? Você vai com o dedo antigo, você vai com o dedo novo. Exato. Então, era um trabalho, assim, como eu disse, um trabalho de iniciação científica, mas ele gerou um certo interesse na pessoa por conta dessa abordagem interdisciplinar. Cheguei a apresentar no departamento de educação física, o professor me chamou. O bom da USP é isso, né? Você consegue abrir um diálogo com os outros departamentos. Com outros departamentos, outras faculdades, né? Você tem que aproveitar isso, né? Não são só as festas, né? Que a galera fala, porque a galera é festeira, não sei o que lá. Não. Também né? Faz parte a festa, mas é muito parte. Mas esse diálogo entre faculdades é muito rico se você sabe aproveitar.
E aí eu fui para Berlim, fui para Humboldt, a universidade, né? Como disse, eu tinha estudado alemão, isso também facilitou, né? E nesse lugar que eu fui, nesse simpósio que eu fui apresentar, né? É muito engraçado o nome, chamava Berlin Science Week, né? Parecia Berlin Fashion Week, só que de nerds, né? Só que quem vai não é nada fashion. Os caras de cosplay, assim, chegava o Sheldon do Big Bang Theory, assim. Mas eu tava muito, como eu disse pra você, era um trabalho muito técnico, muito focado ali, então violino, eu tava numa coisa muito, muito focada no violino, e tinha umas coisas de modos gregos, improvisação que eu tinha feito, tinha mapeado o braço, visto os padrões de digitação, e não sei o quê. Então tinha umas coisas assim também. Mas daí uma moça se apresentou antes de mim, eu acho que era uma moça da Islândia, acho que é islandesa que fala, né? Ela tinha um trabalho, ela era astrônoma, é importante, astrônoma não astróloga, né? Astrônoma. E ela ensinava astronomia no ensino regular, na cidade dela, por meio de contação de histórias. Então ela trazia os planetas, por exemplo, você tem os nomes dos planetas relacionados aos deuses gregos, né, da tradição greco-romana, e aí ela trazia isso. Só que ela ensinava fórmulas, ensinava... Eu olhei para aquilo e falei, cara, isso é inacreditável. Como é que pode? Ela tá unindo essa ciência exata com história, com... Isso me acendeu uma luz, assim, que eu falei, caramba. Aí me lembrei do tudo é poesia, tudo é narrativa, tudo é como você conta. E nessa coisa violinística por violino pelo violino, sabe? Uma coisa radical que eu tava, assim... Que nem era tanto, porque eu dialogava com a educação física, mas era muito do movimento violino para o violino. Para quem que eu estou falando isso? Para que... né? Eu tenho uma grande amiga que ela costuma falar que quando a arte ela se volta somente para a elite, ela se volta simplesmente para uma mensagem para poucos, ela não passa de uma frivolidade elitista, né? Acho que é uma... E aí eu falo assim, eu estou falando de mudança de posição, é um trabalho que só a galera da graduação, do bacharelado vai olhar para isso. Eu não via muito... E quando eu vi esse ensino dessa mulher ensinando coisas altamente complexas e para pessoas assim como, né, uma senhorinha podia aprender astronomia, falar de movimentos, eu não sei, né, não sei nada de astronomia, mas falar daquilo baseado em histórias né? Aí eu falei, e se eu unir agora, né, as duas caudas do Ouroboros ali, a boca e a cauda da serpente, eu tenho essa coisa da história, das letras, etc, com o violino, como é que faz isso? E aí foi que eu criei, né, desenvolvi esse projeto do Cordel das Cordas Populares, que depois eu desenvolvo um pouco melhor, mas aí agora tudo isso para responder sua pergunta original de 20 minutos atrás, né, como que eu cheguei na EMIA, foi por conta desse trabalho, né, interdisciplinar que eu fui desenvolvendo com música, literatura e dança, né, em projetos sociais. E a escola tomou conhecimento, né, desse trabalho que eu tenho desenvolvido. E me convidou, né? E é um trabalho, assim, eu tive que falar um pouco da minha trajetória para explicar, contar, porque a EMIA é muito o que eu acredito e o que eu fui, né? Esse violinista que sente que não se encaixa, essa pessoa que se interessa por áreas que aparentemente não tem nada a ver, mas daí é uma escola que une linguagens artísticas diferentes, como filosofia de ensino, né? E aí você uniu a sua formação de letras com a de música, mais a sua vivência popular, de música popular, e criou o Cordel do Violino Popular. É assim que chama? Cordel das Cordas Populares. Cordel das Cordas Populares. O que exatamente é o Cordel das Cordas Populares? Bom, vamos lá. Em 2018, logo que eu voltei da Alemanha, eu comecei a trabalhar num projeto socioeducacional chamado SOARTE, projeto SOARTE. Ficava no centro de São Paulo, na rua Nestor Pestana. Infelizmente é um projeto que com a pandemia ele foi extinto, mas ele já tinha mais de 20 anos de existência. Muita gente saiu de lá, tem gente, eu conheço violinistas assim, que tipo, toquei na orquestra de lá, tal, né? Era um projeto lindo.
E aí eu já estava, né, com violino popular muito desenvolvido, fazendo aulas, tocando por aí, né, uns grupos de jazz, tocando, né, muito, estudando muito, fazendo mais isso do que qualquer outra coisa. A diretora, né, a grande amiga Cíntia, virou para mim e falou: cara, você não quer dar aula de ensino coletivo de cordas? A gente vai abrir uma matéria de ensino coletivo de cordas, mas eu queria um ensino coletivo de cordas populares. Eu não quero... Ela não foi tão taxativa se ela ouvir isso. Eu acho que ela vai falar: eu não falei, eu não quero, né? Não foi dessa forma. Mas foi dessa forma que ele ouviu. Queria que você trouxesse alguma coisa a mais, né? A sua bagagem, etc. E eu falei: tá, né? Que legal, bora. E aí eu não dormi mais à noite, porque eu falei: cara, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer? Não sei, ensino coletivo de cordas, já fui ver o material do Hertz, do Krasik, né? Eu estudei com o Krasik um tempo, né? Fui ver as minhas anotações, não sei o quê. E eu falei: cara, ferrou. Mas daí, ao mesmo tempo, me acendeu uma coisa. Ok, se não existe material, se não tem o All Four Strings do violino popular brasileiro, talvez o que precise é alguém fazer alguma coisa, né? Alguém fazer do zero, né, alguma coisa. Do zero nunca é do zero, mas digo, né, desenvolver uma... Eu falei: ok. E já muito impressionado, como eu disse, com essa professora que trouxe contação de histórias, E eu falei: é aqui que eu acho que eu vou começar a unir a cauda e a cabeça da serpente, que eu falei, né? A minha paixão pela literatura e música, né? O projeto das Cordas Populares é um projeto que vem da minha pesquisa da Rabeca nordestina e das técnicas de violino popular, né? Tanto, né, de golpes de arco, o repertório, pesquisa de repertório, etc. Mas vem para transmitir isso voltado para a linguagem do forró, né? Então voltado para os subgêneros englobados pelo forró. Então, para quem não tem muita familiaridade com esse repertório, por exemplo, o chachado, o baião, o shot, né, o rastapé. Então, esse universo... Só que isso acontecia por meio de literatura de cordel, folhetos de cordel, né, que eu mesmo escrevi. Então, a literatura de cordel é uma forma de poesia popular brasileira que também é algo que está se perdendo um pouco, essas formas de manifestações de poesia popular brasileira, que tem esse nome cordel porque são vendidas, originalmente eram vendidas em varais, né? Em Portugal se chamavam de cordel, né? Essa coisa que pendurava nas feiras. E literatura popular, tem que entender que é uma literatura que era feita pelos próprios poetas, né? Os caras não tinham dinheiro para pagar uma editora ou para ser... Então eles faziam esses folhetinhos, são livretos em casa. Eles faziam também as artes, as capas com xilogravuras, com prensa caseira e vendiam, né? Era um poeta: pô, tô precisando de uma grana aí, né? Minha arte... E isso chegou no Brasil no século XIX, se estabeleceu principalmente no Nordeste brasileiro, e é toda uma arte poética, né, de poesia, que dialoga muito com as tradições da cantoria nordestina, que é o repente, né, que a gente chama muito de repente por repente. Então ele é uma poesia muito... Quem está no colégio deve ter aprendido isso, né? Tem umas formas de versos metrificados, as rimas são muito... Tem uma rigidez, assim, você precisa rimar tal verso com tal verso, as estrofes tem que ter quanto... E, ao mesmo tempo que é rígido no sentido de regra, ela é muito musical, né? Quando você lê um poema de cordel, você sente uma musicalidade muito forte, né? Esses poemas eram feitos para ser cantados, eles não eram feitos para serem lidos, né? Necessariamente. Até porque a população, os índices de analfabetismo, imagina, século XIX, começo do século XX, eram muito altos. A poesia de cordel, para muitas pessoas, era uma espécie de Netflix, sabe? Eles compravam esses folhetos, só que eles não sabiam ler. Eles ficavam na esperança de um doutor aparecer para ler na casa deles. Ah, esse cara sabe ler, então lê isso aqui pra gente. Caramba! E aí eles decoravam essa poesia, né? Eu tinha uma capacidade de memorização quando você não é, né, alfabetizado, você precisa memorizar. Você precisa memorizar por questão de sobrevivência. Eles decoravam esses poemas, aquela coisa, quem conta o conto aumenta um ponto, a hora que viu a história já mudou tudo, era da Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Vermelho virou Lobo Mal, sei lá. Muda tudo, mas e a arte está viva, a autoria se dilui entre quem consome, né? Isso é muito interessante. A autoria se dilui entre quem consome.
Cara, várias frases de efeito aqui. Eu vou ter que reassistir isso. Mas Cara, eu tô anotando, assim. A autoria se dilui entre quem consome e expressa aquilo, né? Porque aí muda um pouquinho, aí o próximo escutou, nossa, que legal, é assim. Aí essa pessoa muda um pouquinho. Isso é uma coisa muito da música popular, né? Porque esse é o paralelo que eu fiz, né? Essa musicalidade... Se, eu pego do meu professor, se não há diferença entre partitura, se poema é uma partitura, né? Se o poeta é um músico frustrado, entendeu? Minha cabeça já fez assim, opa! Isso aqui é musical pra caramba, né? E aí, isso é um material físico? Físico, disponível na internet. Como que as pessoas acham isso? Cordel das cordas populares, né? E aí tem as historinhas e as músicas dessas historinhas. Aí é um pouco... Aí que é o ponto. Não são músicas, não são... as histórias não vêm para ensinar músicas, mas, ao contrário, padrões rítmicos. Né? O ensino de violino popular brasileiro ele é muito focado numa prática... Ele tem uma abordagem quase que percussiva do ensino e da prática, né? É uma coisa que eu aprendi com o Krasik. Assim, a primeira aula ele me deu uma zabumba, sabe? Krasik, para quem não conhece, é um violinista francês que mora a maior parte do tempo, acho que no Brasil, se não me engano. E que vive no Brasil tocando música popular brasileira, basicamente. E é um cara que, assim, que ele é muito importante para a consolidação da linguagem. Engraçado, é um francês, mas ele é muito brasileiro, muito mais brasileiro que francês, na minha opinião. Eu estava discutindo isso com a Carla Raíza, que esteve aqui também. E é incrível quanto tem franceses interessados na música popular brasileira. E se alguém conhece isso, eu gostaria muito, essa é uma curiosidade genuína minha. Por quê? Então, tem assim, porque é rico, tá? Então por que americanos e outras nacionalidades não se interessam tanto, aparentemente, porque eu tô falando de uma percepção individual, quanto os franceses? Porque tem muitos franceses tocando música popular brasileira. Tem mesmo. Não só no Brasil, na França também. A esposa do Ricardo Hertz A esposa do Ricardo Hertz é francesa. Tem festivais de música brasileira na França feitos por franceses e não por brasileiros. Então, assim, tipo, eu não entendo assim, o porquê. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Eu tenho a impressão, né, só contribuindo para esse parênteses, que né, você teve um grande violinista popular francês chamado Didier Lockwood, que ele é... A França é um núcleo de violinistas populares, né? O Jazz Manouche, por exemplo, que é o pessoal conhece muito Stefano Grappelli, que é um violinista... O pessoal fala mais Grappelli, né? Eu falei em França Grappelli, né? Desculpa. É a primeira vez que eu escuto desse jeito, mas agora eu só vou falar assim, né? Ele... Né, foi um violinista muito importante de jazz. Então você tem o Jean-Luc Ponty, tem outros caras, né, dessa... E o Didier Lockwood, ele é um cara que vem ele é dessa tradição violinística e ele funda uma escola de música que é muito importante, né, que é uma escola de referência para violinistas populares brasileiros, populares mundiais, que é o Centro de Música de Didier Lockwood. E o Hertz estudou lá, o Krasik eu não sei se estudou lá, mas teve contato direto com o Didier Lockwood. E aí lá, o principal fundamento... Acho que isso até faz um paralelo que eu estava falando sobre a prática do violino popular, né? O fundamento do ensino do violino popular para o Lockwood, que foi o primeiro cara, talvez, que formalizou isso. Vamos formalizar essa bagaça. Uma escola de violino popular. É um fundamento da prática rítmica. Isso é subversivo de uma forma absurda, porque o violino, como instrumento, o rei da melodia... O cara que está sempre na ponta, solando ali, né, as melodias lindas e históricas e icônicas, etc, etc. Você vai pegar seu instrumento numa primeira aula de violino popular e ele vai virar um reco-reco de cordas. Você vai fazer padrões rítmicos de corda solta, padrões rítmicos com o dedo preso, porque você precisa internalizar o tec, tec, telec, tec, 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 telec. Porque você vai tocar samba, você tem que deixar isso aqui por trás. Isso aqui está sempre esse motorzinho está por trás. Esse tamborim precisa aparecer, né? Então, isso né? Agora está muito na moda esse termo, a palavra decolonial, né? Que seria essa subversão das formas de ensino, o ensino decolonial. Que é o violino não é mais não vai fazer mais a melodia, ele vai fazer o ritmo e esse ritmo vai ser integrado à melodia depois. E aí, dessa forma, né, o Lockwood foi o primeiro cara a trazer isso, e aí eu falo, talvez essa coisa da música brasileira entre violinistas franceses vem porque ele era um cara que ele trazia
trazia tamborim, trazia... Porque isso é percussão, a gente vai estudar percussão da Índia, percussão brasileira, percussão de tudo quanto é lugar do mundo, né? Nossa, estudar percussão com aqueles ritmos indianos. As tablas, né? Cara, você já viu? Tem um cara que viraliza sofejando ritmos. Sim, já vi. Cara, que loucura aquilo. Ele começou fazendo uns ritmos muito difíceis. Agora, eu acho que nos últimos que eu vi, pelo menos, não eram mais tão difíceis assim. Ou eu que me acostumei com a linguagem, talvez, não sei. Mas eu ficava tentando acompanhar, porque tem mudança de fórmula de compasso o tempo todo. Sim. E, tipo assim, no início eu absolutamente não conseguia acompanhar o tempo todo. Assim, você acompanha mais ou menos onde tá, mas solfejar junto, impossível. Impossível. E fazendo um paralelo a isso, essa semana eu estava dando uma mentoria para um professor de violino que está montando o próprio método. E ele mais ou menos montando o próprio método. Na verdade, ele quer que o aluno... Ele é do pop, então não é do popular, ele é do pop mesmo. Que é basicamente o que toca nas grandes rádios, vamos chamar dessa forma. E ele quer atrair alunos que queiram tocar música pop. E aí nós entramos num grande dilema, porque tradicionalmente, assim, você precisa aprender o violino tradicional, pelo menos até o livro 4 do Suzuki, porque no livro 4 do Suzuki você vai ter habilidades para tocar na maioria das coisas. E de fato é verdade, é um dos caminhos. É verdade. É o caminho que eu, inclusive, guio a maioria dos meus alunos para esse caminho. Porém, eu entendo que, apesar de ser o caminho que eu escolho e que eu acredito que é mais fácil do lado do professor, porque você tem um sistema, você conduz todo mundo pelo mesmo sistema e eles vão ficando independentes pouco a pouco, conforme experimentam o que eles querem. Mas não é o único... Definitivamente não é o único caminho possível. E aí, uma das coisas que a gente chegou é que, se você me diz e quer tocar o Prepara da Anitta, por exemplo, talvez você não vai conseguir tocar melodia na primeira aula. Mas, se eu colocar numa tonalidade onde a base está em cordas soltas, você consegue acompanhar um playback tocando, dependendo do ritmo que for. Ou seja, o aprendizado acaba sendo, musicalmente falando, primeiro pelo ritmo. Dessa forma, do que pela linha melódica em si. O que pro violino é realmente meio que subversivo, porque você vai aprender... Claro, você vai aprender algum ritmo inicial para ter alguma base, tipo tarararará. Mas aprendeu isso... E os ritmos iniciais, você já vai direto para uma melodia inteira, não é um acompanhamento. E foi legal, porque eu tive essa conversa com esse professor segunda-feira, anteontem. E aí agora a gente está tendo essa conversa de que no popular é normal as pessoas começarem por ritmo e meio que ser o que, pelo menos na minha percepção de fora, porque também minha linguagem não é muito popular, eu conheço das pessoas que eu converso e convivo, mas o violino, majoritariamente, vai estar fazendo, em música popular, base, não necessariamente solo. Acho que os dois, né? Isso acaba sendo... Uma coisa não exclui a outra, né? Porque o solo, às vezes, você está improvisando. Por exemplo, entra na improvisação, por exemplo, você está ali improvisando, de repente vira uma grande sequência de acordes e você não precisa fazer uma melodia, né? Então, isso é muito... E, ao mesmo tempo, quando você está solando uma melodia, a base ela tem que estar por trás, né? E aí, por exemplo, um dos fundamentos da rabeca nordestina é que não importa se você está fazendo a base em corda dupla, assim, você está fazendo os acordes, você tem que acompanhar a melodia. Então, sei lá, o Shot das Meninas, do Luiz Gonzaga. Você vai fazer os acordes, só que fazendo essa ritmo. Então a base e a melodia, ela não... Esse conceito, sabe, é uma separação que não cabe muito. Ela organiza o pensamento, né? As funções, mas isso... Acabei de usar a palavra diluição, tá diluída, né? Você falou da autoria diluída. Isso está muito, né? Junto, né? Muito junto, muito... Cara, que maravilhoso. E no meio a tudo isso, você é gerente de banco. Como assim? Sim. Pois é, aí depois de toda essa experiência, né, com poesia e tudo isso que o cordel dos cordas populares me trouxe, né? Essa integração dos ritmos do forró nos versos do cordel, né? Então eles aprendiam lendo os versos e essa coisa de trabalho poético. Eu conheci, né, um lugar que hoje é a minha casa artística principal, assim, né? Tenho trabalhado muito, que é o Núcleo Experimental
o Teatro do Núcleo Experimental, que fica na Barra Funda. Eu fui fazer um trabalho despretensioso de gravação de uma trilha para uma peça de teatro. E aí eu conheci, né, uma diretora que é muito importante, né, uma amiga muito, muito próxima, que é a Fernanda Maia, que ela me apresentou o teatro musical. Né? O Zé Henrique de Paula, que é o principal parceiro dela, o Rafa Miranda. Então, são pessoas que estão muito envolvidas no teatro musical brasileiro, nesse teatro musical brasileiro contemporâneo. E aí, nessa intensa troca com essas figuras, né, que são figuras que eu admiro muito, 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 né, que são muito... romperam, assim, trouxeram outros elementos, né, para essas minhas dúvidas e questões com instrumento, música, poesia, letra. Eu comecei a tocar no teatro musical, né, fiz aquela coisa, começa a tocar em orquestra, não sei o quê, né, orquestra do teatro, do espetáculo. E aí eles conheceram esse meu trabalho e falaram assim, poxa, você não quer prestar audição para um musical que a gente vai fazer chamado Once, né? Um musical que estreou em 2023, ano passado, no primeiro semestre. Você não está afim de prestar? Mas eu falei, eu, ator? Eu falei, não, mas você é ator, você nunca parou para pensar, né? O Fernando e o Zé falaram, nunca parou para pensar que o que você faz é um trabalho de teatro. Acho que é esse o nome. Daí eu falei, né? Onde você coloca música e letra e poesia e texto. É teatro o nome, né? Caramba, eu nunca nem parei pensar nisso. Ok. É teatro, Nossa, não tinha pensado nisso. E aí eu prestei essa audição, né? E eu passei como ator, né? Um ator contracenando com figuras muito importantes do teatro musical, que é a Andresa Massey, Nando Prado, Bruna Guerran e o Lucas Lima na estreia dele, né, como ator, né, que ele fez o primeiro papel dele, né. E eu fazia você perguntou de gerente de banco, era o papel que eu fazia na peça, que foi um divisor de águas na minha vida para entender. Eu digo assim que desde que eu entrei no teatro eu nunca mais toquei violino da mesma forma e é uma coisa assim que não a consciência corporal, o entender o lugar da performance como um lugar que eu vejo como um lugar textual quase, né, um lugar narrativo. Cara, você aqui para mim é a síntese de algo que eu tenho tentado falar nesse podcast talvez desde os primeiros episódios, que tocar violino, o que eu acredito que é tocar violino bem e o que as pessoas que eu conheço acreditam que é tocar violino bem, não tem a ver apenas com técnica do instrumento. Tem a ver com riqueza cultural. Tem a ver com você saber a mensagem que você quer passar, ter uma ideia, pelo menos, de como você quer passar essa mensagem. Uma das coisas é notas e ritmos. O que mais? O que mais, além disso, você tem para oferecer? E quando eu falo de riqueza cultural, eu estou exatamente falando de você, basicamente. Que é, estudar letras, entender sobre literatura, agora eu vou juntar isso com música, em que contexto que isso tá, agora eu vou pro teatro, e essa vivência. E como você mesmo falou, uma vez que você foi pro teatro, você nunca mais tocou da mesma forma. Ou seja, para alguém que tá olhando de fora e que tá no raso, o que uma coisa tem a ver com a outra? A pessoa pode pensar. E tem tudo a ver. E tem tudo a ver uma coisa com a outra. Sim. Então é muito legal você falar isso, porque às vezes as pessoas... Até que eu sei que tem muitos estudantes de violino, profissionais violinistas que escutam o podcast, e que a vida inteira é violino. Isso a música acaba sendo mais rasa do que ela pode ser. Eu não estou falando que ela é rasa. Ela só é mais rasa do que ela poderia ser, com outras vivências. E olha só, problemas técnicos, mas o áudio continua. Vou fazer uma pergunta bem longa para você responder com calma, cara. Claro. Como foi fazer parte dessa peça? Foi... essa peça foi muito importante para mim, no sentido de que ela me revelou uma dimensão sobre a performance como um todo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende muito no conservatório, no ensino tradicional, na prática tradicional do instrumento, né? Você estava falando violino. O ensinamento que eu levo para mim de
ter feito essa peça, né? Agora estou, né, para estrear também em agosto, né? Um musical novo, que é o musical da Clara Nunes, com a Vanessa da Mata, né? Também estou como ator e músico, né? Cara, já vai fazer sua segunda peça. Na verdade, né? Como ator, segunda peça, né? Mas Já tocava antes nos musicais. Mas essa quinta ou sexta peça já. Essa primeira peça ficou em cartaz por quanto tempo? Once? O Once ficou o primeiro semestre do ano passado e 3 meses nesse ano. O Once ganhou os prêmios principais de teatro musical do ano passado, né? O Bibi Ferreira, acho que ganhou 9 Bibi Ferreiras, assim, uma coisa... Foi a peça mais premiada do ano passado, né? É uma peça muito diferente, porque esse é o lance, né? Todo mundo, os atores estão em cena a todo momento, né? Eles todos têm que tocar instrumentos, então as coreografias são com os instrumentos, então o pessoal com violão a gente dançava, e eles passam na Irlanda, né? Então tem muita música folk, né? E quando você pratica em casa para a peça, você pratica tipo em frente ao espelho para ver como tá o gestual, alguma coisa assim? Na verdade, sim e não, né? Você precisa ter uma consciência corporal, mas você acredita que praticar em frente ao espelho não é uma dessas suas práticas? O lance é entender o que está acontecendo à sua volta sempre, não você, com você. O espelho é o outro, sabe? O espelho é o outro, né? Ok. E aí você perguntou sobre o que eu aprendi, né? O que eu mais levo dessa experiência toda. Eu acho que a gente, como violinista, tem uma tendência a se cobrar de ocupar um espaço protagonístico a todo momento, né? A gente fica com os solos, a gente fica com as melodias, a gente é o lugar que o violino cumpre esse papel, está na ponta da tessitura, das cordas, etc. Então, normalmente é o lugar que se ocupa. Isso acaba, às vezes, moldando quem a gente é também, porque o violino é uma extensão do que a gente é também, né? E eu aprendi uma coisa no teatro, que é justamente essa coisa do olhar para o outro, o ser parte, né? O fazer parte. E um ensinamento principal que aprendi com a Fernanda e com o Zé, que é a gente não é o fim da performance. A gente é o meio. Então, sabe, agora a frase não é sobre a gente, sabe? Isso é algo que tira um peso. Então, o erro não é sobre mim, sabe? O que eu estou fazendo não é para mim, não é necessariamente para mim. A gente está transmitindo uma mensagem. É mais que para a gente, é mais do que para a plateia. É para a história. É para o que sabe? Quando você toca, sei lá, um concerto de Brahms, o assunto que estou falando é sobre Brahms, não é sobre eu, não é sobre a plateia, não é sobre mim, não é sobre a plateia. E talvez não seja nem sobre Brahms, mas sobre a mensagem que Brahms deixou escrita. Exato. Não é uma pessoa Brahms também pouco interessa, né? Claro que interessa, mas também não é o foco, né? Mas é essa música, né? E aí, quando você aprende que você não é fim, você é o meio de comunicação, você está ali no meio. Essa sensação de autorreferenciamento a todo momento, essa coisa de... Os erros passam a ter um peso um pouco menor e o compromisso passa a ser muito maior, por incrível que pareça, né? E não é menor porque você não liga. Porque tem gente que às vezes acha que não é menor porque você não liga. Exato. É porque não é o fim. Não é o fim. E você ligando ou não para os erros, eles vão acontecer. Vão acontecer. E se você aceita que você é o meio, você pelo menos aceita que os erros da história que eu contei através do Brahms é eu aumentando um ponto na história que o Brahms escreveu. Também. Meio de forma meio não intencional, mas o que acontece? Tá tudo certo. E que chato seria ouvir 20 Brahms iguais. Assim como é chato, porque tem vários 20. Tem mais de 20 Brahms iguais. E não precisamos de outro Brahms. Se você vai gravar o 21º, acho que ninguém precisa de outro igual. Não significa também que é pra você... Bom, enfim, não vou nem entrar muito nesse... Acho que precisa, sim, mas acho que, sobretudo, precisa entender que essa compreensão de que o assunto principal não é a gente, cara. E isso eu sinto muito na galera, sabe? Vai tocar e fica aquela coisa, sabe?
querendo aparecer mais que o... Meio sabe? pavão. Cara, você diz muito mais pelo que você tá tocando do que pelo que você tá, sabe, se portando na frente da, né? E isso, então, o teatro foi uma lição de humildade para mim, sobretudo, uma lição de, uma lição de humildade, é uma lição de que o diálogo é muito mais importante, Levantar bola para que outras pessoas sejam protagonistas exato, naquele momento. Essas contribuições a interação é mais importante do que eu, né? Eu ali no... E essa próxima peça já tá rolando? Ainda não, a gente estreia em agosto. Estreia em agosto, que dia? Dia 2 de agosto, no Teatro Bravos, é o Clara Nunes, a Tal Guerreira, é um musical sobre a cantora, né, famosíssima de samba, Clara Nunes, uma das figuras mais lendárias da nossa música popular. Quem está interpretando o papel de Clara Nunes é a Vanessa da Mata, né? É um projeto idealizado por ela, assim, e pelo dramaturgo e diretor, que é o Jorge Farjala. E é uma peça, assim, que ela é completamente diferente de uma peça biográfica tradicional de um cantor ou de um artista, assim. Ela tem um peso poético muito grande, assim, uma profundidade poética. Eu, né, convido todo mundo, né? Vai demorar um pouquinho ainda, 2 de agosto, né? Mas... Na verdade, 3 meses. 2 meses, né? Nem 3 meses. 2 meses. Junho, julho, realmente. E a gente está ensaiando já há 15, 20 dias, né? A gente já começaram os ensaios. E é esse processo de levantar, de pesquisar o corpo, de pesquisar, né? Eu vou tocar outros instrumentos, além do violino, eu vou tocar rabeca também, viola caipira, bandolim, né? Né? E você não vai ser o gerente do banco agora? Não, agora eu tô num papel de... Claro que não, né? Tipo, eu justificando. É um papel que a gente chama de ensemble, né? Quando o ator que não ocupa o papel de um personagem, mas ele está ali no palco acompanhando, né, as movimentações e música, e sempre com o instrumento na mão, né? E o teatro musical é um caminho, assim, né, muito, muito lindo de se fazer música, de se fazer o que a gente faz, sabe? Alguém que tá... Diga. Eu vou te contar uma coisa que acho que só a Bruna sabe. Eu fiz uma formação porque meu sonho de criança era ser a Cláudia Raia. Olha Daí eu fiz teatro, canto, violino, dança, sapateado, porque o meu sonho era ser... Nunca fiz musical. Mas eu acho incrível. Pra contextualizar, a Bruna que você tá falando é a Bruna Zente. Ok, que é violinista também, toca no municipal. Toca em musical. Maravilhoso. Quando ela vem? Não sei, a gente tá acertando as datas. Ok. Cara, para alguém que está ouvindo e, por exemplo, gostaria de seguir esse caminho de tocar em musicais, você diria qual seria um caminho mais ou menos assim para a pessoa fazer e chegar? Isso é complicado, deixa eu pensar. Como eu disse, para mim foi uma coisa assim de... Primeiro de tudo, acho que você precisa ser versátil, né? Acho que o fato de eu nunca ter me encaixado em caixinhas, né? Ajudou você a se encaixar. Porque a versatilidade, ela é importante. Você tem que estar aberto para outros repertórios, outras experiências. Eu vejo muita gente fechada, porque é uma zona de segurança. Apesar de ser completamente seguro, tocar um concerto de Brahms, né? É sempre um risco, né? Pode sair feridos, né? Esse número será feito sem rede de proteção, né? Aquela coisa. Mas... É um repertório de linguagens ali, um léxico, né, que você não sai, você vai sempre transitar por esse léxico expressivo e musical. O teatro musical, ele acolhe muito mais a sua versatilidade e a sua capacidade de improvisar. Então, por exemplo, tem espetáculos que eu fiz que não vem com a partitura prontinha, assim, não vem a linha naipe de violino 1, não vem. Porque você cria junto. Você está ali, então senta músicos, diretores, atores, a direção musical, você vai lá e você cria junto. Aí, basicamente, o ensaio é assim, não faz isso não, isso aí não.
E não adianta você fazer bolacha, entendeu? Não existe isso. E não tem aquela coisa que a galera vai, eu vou tocar no casamento, e o cara fica tocando toda hora, nunca para de tocar. Você tem que saber quando você tira, quando você entra, como que você... Então, você tem que ter uma noção de arranjo, de harmonia, de improvisação. Então, para mim, que né, sempre tive fazendo isso, sempre tive interesse por isso, isso caiu como uma luva, né? E sempre muito interessado nessa interface palavra-música, como que se encaixa, né? Então precisa ser muito... Precisa procurar essa versatilidade, precisa procurar essas outras competências que a gente não aprende somente com a partitura na frente, né? Não é olhando a bolinha, né? É olhando o outro, olhando... Vivendo experiências diferentes, jeitos de expressar arte diferentes. E aí, né, tem que ficar de olho em audições, tem que ficar olhando em audições. A melhor maneira de entrar de fato pro teatro musical... é você entrar como sub de alguém. Se todo mundo começa, você começa como sub. Então você tem que ir algumas vezes. Explica pra galera o que é sub. O sub é... Então você tem o músico oficial, né? Normalmente vai ter normalmente os espetáculos têm um conjunto de câmara, né? Não chega a ser uma orquestra, porque não tem verba para uma orquestra gigante, né? Sei lá, 6 primeiros violinos, 6, sabe? Então normalmente é um quarteto de cordas, um quinteto de cordas. E aí... você precisa ficar meio de olho quando tem, onde tem, sabe? Ser meio cara de pau chegar. Precisa ser um pouco cara de pau chegar. Falar, tá precisando de sub aí. Frequentar espetáculos é importante. Não adianta você querer fazer parte do teatro musical e não ir ao teatro, não saber o que está rolando, quais são as companhias que estão rodando por aí, quem que está fazendo coisa. E né? Sub, basicamente, gente, é você... conhecer um músico que toca e substituir ele quando ele não puder. No fim eu não falei o que é. Não, tá tudo certo. E aí, ou seja, o caminho é você fazer amizade sem interesses com gente que toca em musical. Fazer amizades sinceras com pessoas que tocam em musical. Tem essa coisa, né? Eu sinto que nesse ponto, alguns espetáculos assim, para músicos... principalmente acaba ficando muito na confiança, girando muito na confiança. Isso tem uma explicação, isso é muito ruim por um lado, porque fecha portas, né? Essa indicação, ela tem um porquê, né? Porque isso, não adianta você trazer os melhores, os mais aptos, se o nível de convivência durante a temporada é muito intenso. São muitas horas juntas. Você tem espetáculo que dura 3 horas, você faz 3 num dia. Então é melhor ser a galera que já se conhece, que vai conviver ali. E aí imagina aquele carinha da orquestra que vira a cara, aquele cara que não sei o quê. O clima da orquestra, às vezes 4 dias por semana, 5 dias por semana tocando junto, essa quantidade de horas é enorme. Se tem um problema de relacionamento ali, é insuportável. É uma coisa assim... Eu tenho amigos que falavam assim, cara, terminava o espetáculo, eu me trancava no banheiro porque eu não queria olhar o cara. O cara, sabe, sair na mão, sair no... Caramba! Nesse nível. Que doideira. Então, tem se preferido procurar pessoas de confiança. A pergunta clássica dos diretores é, o cara é legal? A pessoa é legal? Ela tem problema? Não é tipo, se o cara toca bem pra caramba, ele toca... O que só reforça um negócio. Quantos episódios que eu já falei isso? Tocar bem é o mínimo. As pessoas te chamam porque você é legal. Tocar bem, tipo assim... Você é músico, trabalha com música, é o mínimo que eu espero de você, é você tocar direito. Eu não preciso que você toque... a pessoa toca muito bem. Não preciso que toque tão bem assim. Eu preciso que ela toque isso aqui, às vezes. E essa pessoa é legal? Eu vou ter problema com ela? Ela vai reclamar... da temperatura da água que foi... Exato. E rola umas coisas assim de... Sabe, quando você tá tocando errado, sabe? As coisas, cortar maestro, tá regendo... Sabe? E sem contar toda a gama de preconceitos que a gente vive, né? Sei lá, machismo, né? Misoginia. E a gente, se entrar nesse assunto, a gente... É inesgotável porque tá em todo lugar. É estrutural, tá em todo lugar. Então... Isso é acentuado por pessoas, né? Cuzonas, né? E olha... Falar com classe, né? Cuzonas. E, cara, como que você ficou... Você lembra como que você ficou sabendo da existência do violino didático e qual foi a sua primeira impressão sobre o projeto? Eu acho que foi no Instagram, apareceu alguns anúncios patrocinados. Aprenda violino rápido e fácil em 2 dias, algo assim?
Não foi algo assim, porque nós não fazemos propaganda. Não é, de fato não é algo assim, mas eu digo, eu pensei mais no... Eu olhei assim, eu lembro que eu tava no projeto social ainda, no SOART, projeto socioeducacional, né? Eu tava ali... E eu me lembro que eu estava com um aluno que estava com uma dificuldade em fazer o vibrato, e eu estava pesquisando em livros, etc. Eu lembro que eu pesquisei vibrato, tipo, mais interessado em como ensinar a ver a abordagem. Eu vi uma aula sua, né, eu acho. Ok. E aí eu falei, olha que legal. Eu lembro que eu até usei, falei, olha, eu trouxe uma coisa interessante, assim, que eu não tinha pensado, né? Propus uma solução para o aluno. Né? Então, para mim, como professor, me contribuiu, né? nesse ponto. Acho que foi o primeiro contato que eu tive. E aí sempre aparecia, assim, né? Sempre aparece os seus conteúdos. Aí eu fui vendo os podcasts. Quando vocês começaram o podcast, eu achei muito legal, porque eu vi o Baldini, vi o Claudinho, daí, né? Vi agora muito recentemente a Eliane, vi a Paloma, a Pitaia, né? Também. Fui vendo a Carla, né? Que é minha parceira lá na EMEA. E aí apareceu o convite, fiquei muito feliz, né? Porque muita gente que o trabalho já estava, né? Desde que eu tive esse contato, já tinha uma admiração grande. E aí, vendo toda essa galera que você traz, que não só demonstra o respeito e a abertura de um espaço, uma rede, uma comunidade que você está criando, mas também demonstra o respeito que eles têm por você, pelo seu trabalho, né? Uma troca muito, muito bonita, muito rica, né? É algo que chama atenção, né? Como você está criando essa... Legal, muito obrigado. E quem você gostaria de ver aqui nesse podcast conversando com a gente? Nossa, boa pergunta. Deixa eu pensar um pouquinho. Quem eu gostaria de ver? Eu não sei se o Hertz já veio. Veio, foi nosso convidado número 9, eu acho. É o Hertz. Nossa, quanto mais podcast a gente fizer, mais difícil vai ser alguém indicar alguém que porque eu tô pensando, tá vendo uma galera aqui. Eu já sei, um cara que eu gostaria de ver aqui, eu não sei se ele já veio, o Felipe Bueno, não sei se ele já veio. Não veio ainda, Felipe Bueno, ok. Eu gostaria de ver um cara que eu admiro muito, muito, muito. Manda já uma mensagem pra ele e fala, fulano te indicou pro podcast, vamos entrar em contato, Thiago te indicou. Eu acho que é um cara que tá despontando aí como um violinista muito versátil, admiro muito o trabalho dele. Tem um outro cara que eu gosto muito, que eu já trabalhei, que é o Alexei Kurkidyan, que é um maestro. Ele tá com um projeto, ele é um grande arranjador, um grande ser humano. Ele faz muito trabalho com a galera do heavy metal, né? Então, é um cara... Diferente. Ele é o arranjador tudo que o Sepultura faz com orquestra, ele que rege. Agora ele tá com um trabalho, assim, de anime, né? A gente até fiz um trabalho com ele, música de anime, não sei o quê. Só que os arranjos dele são primorosos, sabe? Tem uma profundidade. E ele é violinista de formação, né? Ele é um... Que legal. Um outro cara que me veio enquanto eu tava falando do Alexei... Eu não sei se ele já veio, mas o Amon Lima, né, um grande... Amon Lima, estamos conversando. Um grande, né, um parceiro também, uma pessoa incrível, músico. O Amon, eu gosto muito dele. De vez, a gente já trocou umas ideias no Instagram no passado, só que ele é tão bom quanto eu de responder o WhatsApp. O Amon é direto e reto. Quando eu estava conversando tanto com a Bruna quanto com ele, ele falou que ele tem um problema para responder mesmo. Então, eu tenho o mesmo problema, Amon, é nóis. Mas a gente segue na tentativa. Sim. Então, mas por um acaso... Eu vou encontrá-lo hoje, eu vou falar pra ele. Fala pra ele. Amon, se você estiver vendo, nós te amamos. E se ele não quiser, tá tudo certo. É só falar que não quer também. Sim. Tá tudo... sim. Não tem nenhum chabu. Nem sei o que é chabu. Alguém falou isso no podcast, aí agora eu tô usando essa palavra pra, sei lá... É uma boa palavra. E como as pessoas te acham nas redes sociais? Vamos lá. Thiago Brizola, com TH, como eu sempre digo. A minha namorada vive tirando sarro de mim, porque outro dia ela falou assim, qual que é seu número mesmo? Ela estava anotando, daí eu falei o número... Não, qual que é seu e-mail mesmo? Daí eu falei, Thiago com TH dela. Sério que você vai falar Thiago com TH? Mas é Thiago Brizola, com S, 2 Ls.
E underline, né? Thiago Brizola, underline. Estou no Instagram, tem meu canal no YouTube, tem muita coisa do meu trabalho de violino popular lá. No YouTube, só procurar por Thiago Brizola vai aparecer. Tem algumas composições minhas, que eu fiz algumas coisas até com violino eletrificado, tem umas coisas que eu estava pesquisando. E principalmente jazz e forró, né, que é o que eu mais estudo e faço. Maravilhoso. Sigam Thiago Brizola com TH e Brizola com S2Ls, underline no final, no Instagram. Se você gostou desse podcast, deixa o seu joinha. No Spotify, avalia com 5 estrelas. Nos outros lugares, as outras plataformas que estamos, com certeza tem um jeito de avaliar, que eu não sei qual é, mas aí você pode avaliar do jeito que der para avaliar aí. Deixa um comentário o que você mais gostou, qual foi a reflexão que você mais curtiu, quem você gostaria de ver aqui. E, Thiago, foi um prazer inenarrável te receber aqui. Obrigado, Jean. Um abração para vocês prazer. e até mais. Tchau, tchau. Tchau.